Salve galera, beleza? LF aqui com vocês para resolvermos mais uma questão da prova da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, aplicada em 2019 com entrada dentro dos nossos estudantes em 2020. Então vamos lá, vamos resolver mais uma questão que fala um pouquinho sobre tabela periódica, sobre elementos representativos, sobre posição dos elementos. A LF vai fazer um resumo rapidinho para você e aí a gente vai resolver a questão. Lembrando que a LF resolve além do gabarito, conteúdo de primeira para você aproveitar o máximo nos seus estudos. Vem com a LF, vamos resolver. Fala galera, vamos nessa, vamos resolver a questão 25 da provinha aplicada em 19 para entrada em 2020. Vem comigo. Bom, ele diz assim, ó, a Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de dezembro de 2017, durante a 74, eu esqueci o nome dela, vai, 74ª, sei lá, vamos nessa. Plenária proclamou o ano de 2019 como o Ano Internacional da Tabela Periódica, tá, dos elementos químicos. Existem vários elementos químicos que são considerados essenciais à vida humana, entre eles os macroelementos como potássio, magnésio, enxofre, cloro. De acordo com a posição, os elementos citados são classificados respectivamente como. Vamos lembrar aqui, ó. O potássio, você vai ter a tabela lá na hora. O potássio, ele é um elemento que representa a família 1, antiga família 1A. Já o magnésio, ele é um representante da família 2, antiga família 2A. Lembrando que essa definição aqui de A vai indicar para você o número de elétrons na camada de valência. Então, por exemplo, 1A, 1 elétron, 2A, 2 elétrons, 3A, 3, tá bom? Bom, e aí temos o nosso querido enxofre, que é família 16, antiga família 6A, e o nosso amiguinho cloro, que é o número atômico 17, antiga família 7A. Bom, galera, essas famílias têm uma nomenclatura específica, né? A antiga 1A, os caras são chamados de metais alcalinos. Bom, por que isso? Porque alcalis significa cinzas, tá? Significa cinza, resto de madeira. Então, os elementos como potássio e sódio, eles aparecem em grande quantidade, né, nas cinzas, né, que são resultados da queima da madeira. Então, por eles serem descobertos nesse ambiente, né, eles foram chamados de metais alcalis, que significa cinzas, tá bom? Já aqueles que estão na composição de algumas rochas são os chamados metais alcalinos terrosos. Já os elementos da família do enxofre são chamados de calcogênios. E os elementos da família do cloro são chamados de halogênios. O sufixo gênio, o sufixo gênio significa formador de. Formador de. Já o prefixo calco significa composto de cobre. Então, os calcogênios formam compostos com cobre. E o prefixo halo significa sal ou sais. Então, os halogênios são formadores de sais. Tá bom? Todos esses elementos aqui estão dentro do que nós chamamos do grande grupo de representativos. Representativos. Por que eles são chamados de representativos? Eles são chamados de representativos, são aqueles que terminam a configuração em S ou a configuração eletrônica termina em P. Se o elemento termina em configuração D, ele vai ser chamado de transição externa. E se ele terminar em F, eles são chamados de transição interna. Os elementos de transição, eles têm esse nome porque eles têm parte deles, porque eles ficam no meio da tabela. Parte deles tem caráter de metal, que é a tendência em perder elétrons, e outros têm um caráter um pouco mais próximo dos ametais, que é a tendência em não perder elétrons. Por isso que eles são ali na transição. Tá? Externa, porque o D é uma camada mais externa, né? Que ele vem num ambiente mais externo, e o F vem num ambiente mais interno. Lembrando que o primeiro subnível F que aparece é o 4F, e ele vem depois de quem? Depois do 6S. Por isso que ele é interno. Já o 5D, por exemplo, ele vem um pouquinho
depois do S, mas ele vem antes do F, por isso que é externo. Essa é a definição. Tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que ele fala aí nas opções para a gente conseguir marcar a opção verdadeira. Bom, ele diz na letra A, elementos representativos. Beleza, são elementos representativos. Grupo 1, potássio. Grupo 2, magnésio. 16, enxofre. 17, cloro. Beleza, logo a letra A do seu nome já é a nossa resposta. Aqui ele fala de transição e ele fala que o cloro é gás nobre, não é. Ele diz que eles são elementos de transição, não é. Diz que são elementos de transição, não é. São representativos, elementos representativos do grupo. Aí ele diz assim, e 16 e 17 são de transição. Nada disso, todos eles são representativos. Então, gravem isso. Terminou em S e em P, são representativos. Beleza? Então, é o que a gente chama de bloco S e bloco P. Tá? E nós temos o bloco D, o bloco F, e aí eles têm outras definições. Beleza? Show, galera! Então, a LF resolveu mais uma questão. Vamos para a próxima. Vem comigo.